Se nos quisesse perfeitos, nos fizesse perfeitos. Se você gosta de um livro de drama familiar, você precisa assistir esse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a Leonela e este é o meu canal Este Livro é Bom, um canal que traz diversas dicas sobre livros com o objetivo de trazer todo tipo de história, resenhas, falar de autores, sem nenhum preconceito literário. Então, se você, como eu, gosta de todos os tipos de livros, de gêneros literários, autores, esse canal é para você. E no vídeo de hoje eu vou falar de um livro de uma escritora brasileira contemporânea que já se tornou uma das minhas queridinhas. Esse é o segundo livro que eu leio dela, mas a escrita dela é tão perfeita que ela já se tornou assim uma das minhas escritoras contemporâneas favoritas. Estou falando de Carla Madeira e este é o livro Véspera, uma publicação da editora Record. Eu li esse livro no Kindle. Tem essa capa, né, que remete a uma rocha, e aqui transbordando, começou se transbordando um líquido laranja. No Kindle ele fica em preto e branco, né, mas se você ver a capa do livro, inclusive vou deixar aqui na tela do vídeo para você ver, e é muito incrível essa capa. Esse livro eu vou trazer a resenha hoje para vocês, então já se inscreva nesse canal para você não perder nenhuma dica. Toda semana tem vídeo novo para vocês. E antes, claro, de eu revelar se esse livro é bom ou não, segundo a minha opinião, eu vou trazer um pedaço dessa história, né? Contar o começo ali da história sem spoiler. Talvez no final ali, quando eu disser se o livro é bom ou não, eu traga um pequenininho spoiler para vocês, mas nada que vá prejudicar a leitura. Véspera é um livro de drama familiar, um drama familiar muito carregado. E quando eu estava lendo esse livro, eu comecei a leitura e os primeiros capítulos já te dá um assalto assim do que vai acontecendo, uma escrita muito bem construída. E eu lembro que eu estava na praia, eu li esse livro todinho na praia e eu estava acompanhada, né, do meu marido, e eu ia lendo e eu parava a leitura e ia contando para ele, narrando alguns acontecimentos de forma bem resumida, que nem eu vou narrar aqui para vocês. Eu ia narrando o que estava acontecendo, porque os primeiros capítulos, e todo o livro também, mas os primeiros capítulos principalmente, onde vai se desenvolver o drama inicial, né, o que é essa história, te deixa tão assim alucinada que você vai precisar comentar com alguém. Tem umas partes que, embora seja terrível, acho que é um dom da Carla Madeira, que mesmo nessas situações muito bizarras, você vai ler e você vai rir, não sei se rir de nervoso, rir da situação, rir porque é engraçado mesmo, apesar de triste, enfim. Tem uma parte ali que eu ri, mas que nem sei se cabia o riso. Então já, para você que ficou curioso, já lembro que eu deixo aqui na descrição dos vídeos o link para compra do site da Amazon. Você não paga nada mais por isso e ainda por cima ajuda esse canal. Véspera, esse livro aqui, ele é um livro de drama familiar que vai trazer logo no início da história, na primeira página, você vai descobrir que tem um narrador, alguém que vai narrar só a primeira parte, só o primeiro capítulo, que é bem curtinho, e depois ele volta para trazer o final do que ele começou a narrar. Então, você quando estiver no final, se tiver alguma dúvida ali, perdeu algum gatilho, porque no início a gente, né, não tá fazendo todo esse gancho pro final, você volta pro início. Mas, então esse narrador, ele vai trazer só o primeiro capítulo e depois o capítulo final, que também é curtinho. E ele vai narrar o que acontece de uma cena que ele viu, de algo que ele acompanhou. Eu digo ele, o narrador, mas não deixa claro se é uma mulher ou se é um homem, certo? E esse narrador vai falar justamente sobre o que é a véspera de um acontecimento. Tanto que o título desse capítulo é Antes do Começo. Então, antes de trazer toda a história, teve uma véspera. E esse narrador vai contar o que ele presenciou, que ele viu e o que foi que ele viu.
ele vê Vedina abandonar o filho Augusto no meio da calçada, na rua, numa avenida. Ela para o carro, pega a criança que tem uns 5 anos, larga ali na avenida, na calçada, joga a mochila dele no chão, entra dentro do carro e arranca. Então esse narrador vai dizer que a véspera que ele está assistindo, o acontecimento foi esse. Uma mãe abandonar o filho na estrada. E esse vai ser o enredo da história. A história vai se passar em 2 momentos. O momento em que Vedina abandona o filho e todo a angústia, o sofrimento dela, porque ela vai se dar conta do que fez, ela estava num momento de descontrole, ela vai voltar no mesmo instante, ela vai ter que dar a volta, era uma avenida, né? Ela vai ter que dar a volta de carro, só que na volta, quando ela volta imediatamente com o carro, a criança já não está mais lá. O Augusto já não está mais lá naquela avenida e ninguém viu ele, então ela fica muito desesperada. Então a história vai narrar esse acontecimento, a procura de Vedina, o desespero dela, o que ela vai falar, quem ela vai procurar, se ela vai ligar para a polícia, o que ela vai fazer, mas vai trazer também como que chegou nesse nível a história até o momento em que Vedina abandona o filho na estrada. A história, o enredo, ele vai se passar em 2 tempos. O momento do abandono, através da personagem Vedina, e a véspera de todo esse acontecimento. O que aconteceu muito antes para chegar até essa situação, até esse fato extremo. E vocês vão perceber que esses 2 momentos vão se ligar, vão ter um momento em que eles se cruzam e tudo vai fazer sentido. A história então começa com esse narrador que viu essa situação, essa véspera, né, o momento em que a Vedina abandona o filho na estrada. Depois traz a parte da Vedina, o ponto de vista dela, o que aconteceu, todos os momentos, desde que ela acordou, que ela sai com o filho, até que eles estão no carro, até que ela decide abrir aquela porta e largar a criança no meio da rua. Todo o desespero dela, quando ela se dá conta do que fez e não encontra mais o filho. Depois a história volta para a véspera desses acontecimentos. E a véspera não é os momentos anteriores da vida de Vedina, é muito antes. A véspera vai trazer o Antunes e a Custódia, que vão se casar. E ali casados vai ter esse enredo entre os dois. O Antunes filho, ele casou com a Custódia, mas ele tem um vício em álcool. Ele bebe muito e isso vai ser o pavor da Custódia. Ela vai ter um verdadeiro pavor a esse vício do marido e vai começar a não suportá-lo, achar ele, quando bebe, inconveniente, muito chato, e ele fica também até tarado. No livro ele destaca essa parte é muito importante na vida do casal, o fato dele beber e ficar muito tarado, e ela não suportar isso. Na verdade, ela nunca suportou ter que dormir, ter relações com o próprio marido, por conta da criação dela muito rígida, como se o sexo fosse pecado, fosse um mal necessário. É assim que o livro descreve. E se ter relações com o marido era um mal necessário, então que esse necessário fosse para procriar, fosse para ter um filho. E isso passou a ser o maior desejo da vida da Custódia, passou a ser engravidar. Só que foi passando os anos e ela nada de engravidar. E aquilo acabou se tornando uma obsessão na vida dela. Ela precisava, ela queria, o desejo, né, de ser mãe foi crescendo tanto que eles fizeram exames, tanto o Antunes quanto a Custódia fizeram exames, e ela foi ficando muito abatida, muito preocupada e até mesmo desesperada, pensando que não fosse capaz de ter um filho, que não seria capaz. Imagina a preocupação de uma mulher que quer muito um filho e pensar que não pode engravidar. Então isso foi consumindo os anos, a vida da Custódia. Até que com o resultado desses exames, ela descobre que nem ela nem Antunes tem nenhum problema, que é questão de tempo e paciência. Isso o próprio médico diz para eles, que eles são jovens e só precisa ter paciência, que uma hora ela vai engravidar.
Mas a Custódia estava tão desesperada, tão obsessiva com essa ideia, que ela passou a se apegar na fé, em Deus. Só que se tornou aquelas apegadas fervorosa, que tudo vai se tornar pecado, que para ela conseguir esse milagre de engravidar, ela tem que fazer tudo certo, ler a Bíblia. Ela se tornou daquelas fervorosas que só fala nisso, que só pensa em Deus, que só fala de religião. E isso tudo foi deixando o Antunes pé da vida, muito difícil esse casamento, mas ele sempre muito apaixonado pela esposa, continua ali, firme e forte, aguentando todos esses desaforos, digamos assim, toda essa vida difícil com a esposa. E com todo esse fervor, agarrado a Deus, pedindo um milagre, que seria engravidar, Custódia finalmente engravida, e esse milagre veio duplo. Ela engravida de gêmeos, 2 meninos, e serão gêmeos idênticos. E alcançado esse milagre, para a alegria de Custódia, Antunes pensou: bom, agora ele vai ter uma folga, ele vai poder viver mais em paz com a esposa, ter essa vida conjugal feliz, mais tranquila. Só que não. O que acontece? Com a gravidez, e para o alívio de Custódia, e por severa prescrição médica, ela não vai poder ter relações com ele durante toda a gravidez. Então, para ela foi um alívio, e ainda por cima, ela aproveitou essa situação para ficar até em quarto separado dele. Imagina toda a gravidez, eles não tendo relações e ainda por cima em quartos separados. Ficou muito claro que ela não suportava o marido, e isso ficou claro para Antunes, que ele já desconfiava que a mulher não suportava ele muito, mas ainda assim ficou muito claro que ela o desprezava. E o que era para ser uma alegria, a gravidez, para Custódia era a obsessão dela, estava tudo certo, mas para Antunes foi um abandono. Ele se sentiu muito mais abandonado pela esposa do que ele já era, percebeu muito claro essa indiferença que ela sentia por ele. Isso tudo foi deixando ele muito triste, muito magoado e muito ofendido, obviamente. E por tudo isso, ele passou a sentir muita raiva, antipatia por toda essa religiosidade da mulher. Começou a botar culpa nisso, como se isso fosse um fator que tivesse separado eles de certa forma. Eles estavam casados, mas separados dentro de casa. E ele começou a sentir muita raiva dessa religiosidade dela e foi tramando uma pequena vingança contra isso. E essa pequena vingança, que na cabeça dele seria uma pequena vingança, afrontar aonde era mais sagrado para Custódia. Ele foi remoendo essa vingança durante os 9 meses, ele aguardou, ele suportou os desaforos dela, as afrontas dela, tudo calado, só esperando o grande dia que ele iria se vingar, aonde mais doeria na Custódia. E assim, o Antunes segurou a humilhação durante 9 meses, só esperando esse grande dia. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é onde mais iria doer na Custódia? A vingança dele se deu após 3 dias do nascimento dos gêmeos. Acontece que quem foi registrar os gêmeos foi Antunes. A Custódia estava em casa, e lá se foi Antunes, satisfeito, em êxtase, chegando em casa com o papel da certidão de nascimento, do registro dos gêmeos em mãos, aguardando entregar nas mãos de Custódia a vingança que ele havia alimentado durante todo aquele tempo. Ele entrega para ela essa certidão e fica ali, presenciando a cena, sentindo, saboreando, esperando para saborear a sua vingança tão aguardada. E o que acontece? Quando ele entrega a certidão para a Custódia, o que vocês acham que é essa vingança? O que vocês poderiam imaginar? Eu lendo, eu achei que ele ia fazer um mal para as crianças, que ele ia
dar um filho. Eu imaginei muitas coisas e deixem aqui nos comentários o que você imagina que seria essa vingança do Antunes. Pois eu já revelo para vocês. Quando o Custódia abre a certidão e vê o nome dos gêmeos, é aí que acontece. Antunes registrou as crianças com o nome de Caim e Abel. E aí começa todo o enredo dessa história. Os meninos deveriam se chamar Pedro e Paulo, que também são nomes bíblicos, com a fé da Custódia, mas Antunes pegou tão fundo nessa fé que foi colocar justamente nas crianças o nome de dois personagens bíblicos muito complicados, né? Digamos assim, muito controversos por conta da história. Quem conhece Caim e Abel, Caim matou o irmão por inveja. Então imagina o auê que foi para Custódia imaginar que os gêmeos teriam essa carga, esse nome para seguir aí na vida. E nessa raiva, Custódia colocou para fora em 2 palavras o que marcaria para sempre as lembranças de Antunes, que foi bêbado insuportável. Ela o chamou, colocou para fora o que pensava dele desde lá do início do casamento, quando ela descobriu esse vício dele. Bêbado insuportável passou a marcar a vida de Antunes, o arrependimento que ele sentiu, aquela vingança que ele achou que iria saborear, não foi saboreada por conta dessas 2 palavras que ele teve certeza do desprezo da mulher. Vou ler aqui um trecho para você que vai deixar bem claro o quanto tudo isso, essa pequena vingança, vai dar o desenrolar de toda essa história. Diz o seguinte: o gozo que ele esperava saborear ao golpear Custódia não contava com o tamanho da tristeza que provocou nela, e fez dele vítima do que não saberia lidar para o resto da vida. E esse arrependimento acompanhou Antunes, dessa vingança que ele fez. Ele se arrependeu, obviamente, e ele teve que carregar esse fardo. Eles não se separaram, continuaram juntos, mas mal se falavam, davam só um bom dia, eram palavras básicas dentro de casa entre o Antunes e Custódia. E a Custódia, para lidar com essa situação de ter um filho chamado Abel e outro Caim, até os 6 anos de idade, ela simplesmente ignorou o Caim. Ignorou o nome, não ignorou os 2 filhos. O que ela fez? Os 2 passaram a se chamar Abel. Abel e Abelzinho, sem identificação de quem era Abel e de quem era Abelzinho. Ora um era Abel, ora o outro era o Abelzinho. Os 2 filhos foram sendo criados até os 6 anos como se fossem um único. Como se eles fossem uma única pessoa. Então os 2 meninos dividiam tudo. Nunca alguma coisa era do Abel, o outro do Caim, ou do Abel e do Abelzinho. Não havia essa distinção. Era sempre algo para os 2 dividirem. Então isso ficou muito marcado na história. As roupas eram iguais, não havia identificação. As pessoas achavam aquilo estranho, mas quem mandava era a Custódia. E Antunes nem ousava abrir a boca. Também não achava aquilo muito legal, mas nem ousava contrariar a mulher. Afinal de contas, quem tinha feito tudo aquilo, deixado aquilo se tornar nessa situação, era a culpa do Antunes. Então ele se calava e foi acatando, assim, sempre as ordens da Custódia. Só que ela conseguiu isolar os filhos nessa bolha de ser Abel, Abelzinho, os 2 não terem distinção, ignorar esse nome de Caim, que está no registro de uma das crianças, até os 6 anos de idade. Então até os 6 anos de idade, tranquilo, nenhum problema. Só que as crianças, a partir dos 6 anos, tiveram que ir para a escola. Como toda criança que vai à escola e tem que ter o registro, tem que ter os documentos. Então não poderia ela simplesmente dizer que um é Abel, outro Abelzinho, tanto faz. Na escola, cada um teria que ter o seu próprio nome. Só que nem as crianças sabiam da existência desse nome de Caim. E é Antunes que vai ter que resolver essa parada. O que vai acontecer? O Antunes, na véspera, na sexta-feira
do dia que as crianças teriam que ir para a escola na segunda-feira, ia começar as aulas. Na sexta-feira anterior, Antunes teve que preparar o terreno com as crianças. Teve que dar essa notícia. O que ele fez? Ele comprou material escolar para cada um, foi na loja, comprou os materiais. Quando ele chega em casa, com uma mochila pro Abel, a outra pro Caim, ele chama as crianças e explica: ó, aqui tem uma mochila para ti, tem uma mochila para você também, separou. Aqui tem etiquetas para cada um por o nome. Ele pega uma caixa de lápis de cor, entrega para cada um e diz: coloca seu nome aí, escreve. Aí um colocou Abel. E ele diz: agora você escreve Caim. A criança ficou assim: como assim Caim? Caim é o seu nome. Não sabia nem escrever Caim. Daí ele teve que explicar para as crianças que quando eles nasceram, um se chamava Abel e o outro Caim, e que eles passariam a ter que ter essa divisão e que cada um passaria a ter a sua própria caixa de lápis de cor, que a partir dali cada um teria suas próprias coisas. Isso foi um choque para as crianças, mas uma delas tinha gostado dessa divisão. Ficou marcado nele aquela sensação de ter a sua própria caixa de lápis de cor. Só que não tinha certo quem seria Caim, quem seria Abel. E um deles perguntou: tá, mas quem vai ser o Caim? Porque eles não queriam ser o Caim, porque eles não tinham familiaridade com esse nome. Eles não sabiam da carga dessa história de Caim, que matou Abel, nada disso. Eles eram crianças, não tinham conhecimento dessa história. Tanto que eles só vão saber da história de Caim e Abel. Essa é uma cena até muito engraçada, que eu dei muita risada no livro, que eles vão descobrir isso na aula de religião no colégio, quando eles já estão maiorzinhos ali, eu não sei se é no segundo ano, mas vai ser por aí que eles vão descobrir, e aí até vai ter um apelido que as crianças sabem como é que são, os colegas que vão dar um apelido para cada um, onde o Abel, o apelido vai ser o morto, e o Caim, o matador. É uma parte muito engraçada do livro, embora não tenha nada de engraçado nisso. E aí, com a pergunta de um deles de quem seria o Caim, o pai falou: no dia que vocês tiverem que ir para a escola, aquele que acordar mais cedo vai ser o Abel. Porque eles queriam ser o Abel. Então, quem acordasse mais cedo seria o Abel. E acontece, então, assim a divisão de quem foi o Abel e de quem foi o Caim. E o enredo dessa história começa a partir daí. História de drama familiar incrível, que vai se desenrolar. Isso tudo que eu contei pra vocês foi a véspera, que vai se desenrolar até o momento que chega a Vedina, abandona esse filho, e vocês vão entender em que momento essas duas histórias têm relação, em que momento elas se cruzam. Leiam para descobrir, e se você já leu, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você gostou dessa história, porque eu já revelo agora para vocês se esse livro, Véspera, é bom ou não. E sim, é muito bom. Eu avaliei esse livro com 4 estrelas. E por que eu não dei 5 estrelas? Por conta que... Vou deixar um pequeno spoiler para vocês, mas ao final da história eu senti que faltou alguma coisa. Não sei se foi a minha sensação, se você também teve essa sensação também, mas me deixou um certo vazio. Mas a história é muito boa, leiam e tirem as suas próprias conclusões. É um livro que você vai chegar ao final pensando: que escrita angustiante, que livro sufocante. Vai te deixar assim com aquele bolo, sabe, na garganta, aquele ruim no estômago. Mas de história, esse ruim no estômago porque a história é forte, não é porque a história é ruim não, porque a história é muito forte. Drama familiar, imaginem vocês, 2 irmãos gêmeos, tudo que vai causar nessa família essa história. Então vai te deixar com esse desconforto. Quando você chegar no final, você vai sentir aquele legítimo soco no estômago, mas você também vai terminar com a certeza de que, puxa vida, que livro maravilhoso, que escrita perfeita da Carla Madeira. Mas, como eu disse, eu só não dei 5 estrelas porque eu senti essa falta. Mas eu não sei, eu acho que
é uma história para se amadurecer, é um livro para se amadurecer e pensando, até chegar à conclusão de que sim, tá tudo certo esse final e não voltou nada. E se você gosta desse tipo de história, drama familiar, já assiste também esse outro vídeo aqui, onde eu trago um romance com um drama familiar maravilhoso. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau!